Agora sim. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, mais uma semana se iniciando. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Lembrando que essa semana a gente vai ter feriado, né? Na quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, no feriado não vamos ter aula, porém, na sexta-feira a gente vai ter aula normal, tá? Às 3. Então, vão ser 4 aulas essa semana, como tem sido, né, nessas 2 últimas semanas, porque teve feriado todas as semanas. Mas é isso. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana e que vocês tenham também uma ótima semana pela frente. Hoje e essa semana, nós vamos continuar com o assunto dos pranayamas, mas essa será a última semana de pranayamas, porque a gente vai terminar, né, agora o mês de abril, e aí entrando no mês de maio, nós vamos seguir com os outros assuntos do Ashtanga. Beleza? Para iniciar a aula, vamos entoar o nosso mantra Sahanavavatu. Fiquem à vontade para entoá-lo junto comigo. Om Sahanavavatu. Sahanau Bunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, que sejamos protegidos, que juntos sejamos nutridos, que a gente possa cumprir a nossa missão durante essa aula com vigor, que não exista nenhuma discordância entre nós e que a gente tenha uma ótima aula. Eu vou só fechar a janela aqui porque tá um pouco barulhento lá fora. Não sei se vocês escutam, mas melhor assim. Bom, pessoal, como eu comentei, vamos seguir com os pranayamas e hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o Jai. O Jai, eu não tinha passado o Jai ainda para vocês e vocês vão entender mais ou menos o porquê. Ele é, sim, um exercício respiratório, mas ele é um pouquinho diferente, assim. Às vezes eu acho que é difícil de passar o Jai, assim, na câmera, né, no online, porque eu não consigo escutar direito, é um som bem baixinho, eu não consigo saber se vocês estão fazendo ou não, se tá dando certo ou não, tá bom? Mas vamos lá ver o que Swami Kuvalayananda fala sobre o Jai. O Jai, vamos lá. Ah, o que ele começa tratando aqui? O Jai é um pranayama um pouco complexo em relação à sua nomenclatura, porque não existe uma certeza do porquê se chama o Jai. Enquanto todos os outros, né, por exemplo, Brahmari, a gente sabe que vem da palavra abelha, né, teriri, tararó, mas o Jai não. E aí existe um, uma linha, né, que diz que o Jai, ele tem esse nome porque o Jai seria como se fosse uma prática que leva ao sucesso, né? Uma coisa que leva ao sucesso. E aí talvez o Jai seria por causa disso, o nome o Jai seria por causa disso, mas também existe a possibilidade de ser porque existia uma saudação na Índia antiga que se usava Jaya, e aí Jaya, Jaya, e como o Jai tem um alto ruído, enfim, então são várias teorias, mas nenhuma é muito confirmada. Eu acho que o mais importante aqui, na verdade, é a gente entender um pouquinho mais sobre o Jai.
E aí, Swami Vivekananda vai dizer assim, sobre a inspiração, né, Puraka. Ele vai falar que na inspiração, ela deve começar depois de uma exalação completa. E aí o fôlego deve ser tomado por ambas as narinas, então não tem questão de uma, duas, né, variar. E o trabalho deve ser feito com o tórax. Então a ideia é que seja uma respiração torácica nesse caso. E aí que vem a questão. Na hora que o ar está entrando, existe uma. A gente fecha parcialmente a glote para que um som aconteça aí ao longo dessa inalação. O som, pessoal, é quase como sabe aquelas conchinhas que a gente coloca no ouvido e fala, se você colocar essa conchinha no ouvido, você vai ouvir o barulho do mar? Que não é exatamente o barulho do mar, mas é algo parecido. É mais ou menos isso. Eu não sei se vai captar, porque é bem baixinho, né? E a ideia é que seja baixinho. Mas quando a gente inspira, é mais ou menos esse som aqui. Não sei se deu para ouvir absolutamente nada, eu acho que não, porque é muito baixinho. Eu vou depois tentar gravar um vídeo pegando o som, mas é bem difícil de captar mesmo. E aí, esse som ele vai acontecer, né, durante toda a inalação e depois nós vamos entrar na parte de exalar o som e também vai acontecer um som e ele é muito similar, porque o movimento da glote é o mesmo. Eu vou tentar de novo. Vocês ouviram, não sei se eu aproximar do meu rosto dá para ouvir mais. Então a nossa respiração é torácica, a gente inspira com o som e expira com o som. Lembrando, pessoal, que a gente costuma trabalhar inspiração no tempo X e expiração no 2x, né? Então, sempre o dobro de tempo de expiração. Então, seria mais ou menos assim. Acho que agora deu para ouvir um pouquinho, né? É esse som, ele é muito, por isso que eu falei para vocês que é difícil de passar no online, ele é muito sutil, ele é muito seu, assim, é muito próprio, tanto que normalmente quando a gente está praticando numa sala com outras pessoas, a ideia não é que todos ouçam o seu som, não é que todo mundo ressoe junto, não é isso, é um som mais para si. Tá aparecendo só um negócio aqui no meu computador, gente, eu vou só ver o que é, porque eu acho que ele tá falando que o meu computador vai desligar. Um segundo. Acho que eu resolvi. Acho que resolveu. Acho que tá tudo certo. Enfim, voltando. Então, pessoal, é esse som muito sutil e muito próprio de cada um, né? Mas a ideia é que tem esse. Como se. É difícil explicar, né? Mas a gente fecha parcialmente a glote. Mas ainda assim existe espaço para o ar passar, tanto para ele descer quanto para ele subir, né? E aí é com essa passagem do ar por um espaço um pouquinho mais estreito que vai gerar esse som que se assemelha ao som do mar. O Swami Vivekananda fala mais de um ronco, mas eu acho que não
Eu acho que o mar é um pouquinho mais fácil de entender do que um ronco, né? Propriamente dito. Eu não sei. Eu não consigo ouvir como se fosse um ronco, tá? E aí, gente, a gente fica pensando, poxa, e Cumbaca, né? Onde é que fica? Pessoal, Cumbaca vai entrar no mesmo local na pausa respiratória quando a gente já tiver feito a inspiração. Porém, o que acontece? O Kuvalananda, ele sugere que pessoas que nunca praticaram esse pranayama, que ainda estão iniciando nessa prática, evitem Kumbhaka no começo e aí depois de fazer o Jai algumas vezes, adicionem Kumbhaka. Lembrando, pessoal, é essa pausa respiratória, né, que pode ter no início o tempo da inspiração e depois a gente aumenta para o tempo da expiração. Então, se você nunca fez o Jai, faça alguns dias sem colocar a pausa respiratória. Aí depois de um tempo você coloca a pausa respiratória do tamanho da sua, né, da mesma duração da sua inspiração. E com o tempo você aumenta para a duração da sua expiração e aí sim você pode aumentar ainda mais todos esses tempos, porque ele pede que como né, existe essa tensão na glote, e aí mais a pausa respiratória, ele fica com um pouco de medo de causar uma tensão excessiva na região da garganta, né? Enfim, é melhor não. E aí ele diz também que o Jai normalmente fica melhor praticado sentado, né? Porque não ficar em pé ou deitado pode até ser feito, mas sentado existe um melhor funcionamento do pranayama, podemos dizer assim. Tá bom, pessoal? Então esse é o Jai. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e ouvir um pouquinho. É muito difícil de ouvir realmente, ainda mais com o microfone assim passando por vocês. Mas eu acho que dá para entender. Não precisa ser um som exagerado, você não precisa se forçar a fazer esse som. Ele é natural. Se você consegue fechar a glote um pouquinho, ele vai sair. Não existe nenhuma, como se a gente colocasse uma letra para sair um som, não existe nenhuma intenção desse tipo. Beleza? Então, vamos para a nossa prática de hoje. E aí, no final, a gente pratica o Jai algumas vezes para vocês irem entender. Vamos começar a nossa prática de hoje deitados de barriga para cima. Se você já estiver muito perto de uma parede, deixe um espacinho, porque a gente vai fazer movimentos com os braços. Pode manter as pernas estendidas, braços ao longo do corpo. Feche os olhos e sinta o seu corpo aqui e agora. Comece sentindo a parte mais externa do corpo. Então, perceba quais partes do seu corpo tocam ao chão. Perceba a temperatura. Perceba os seus músculos. Eles estão tensos? Eles estão relaxados? O que você está sentindo? E também comece a perceber a parte mais interna do seu corpo. Como está a sua respiração? Você consegue perceber o seu coração? Você sente algum desconforto interno? Ou tá tudo bem?
Tenta perceber tudo mais lá para dentro do corpo. E agora, abrimos os olhos devagar. Observe o ambiente ao seu redor. Perceba onde você está. Sinta a claridade atingindo seus olhos. Vamos flexionar os joelhos e trazer plantas dos pés no chão. Joelhos apontando lá para cima. E aí, nós vamos começar um trabalho primeiro com o nosso braço direito. Numa inspiração, levamos o braço direito lá para trás, acima da cabeça. A mão toca o chão, se possível. E a cada inspiração, estendemos mais esse braço direito, como quem quer chegar mais longe com a mão, alcançar algo que está um pouco mais longe. E na próxima expiração, relaxamos esse braço ainda lá para cima, mas agora não tem mais essa intenção de estender mais. Aqui, vamos começar a lateralizar lá para o lado esquerdo. Então, com a mão direita lá para cima, nós vamos indo cada vez mais para o lado esquerdo, apenas com o braço e com o tronco. O quadril fica no chão. Quando você chegar no seu limite, você vai perceber que a sua mão esquerda, que está lá no chão, chegou mais perto do pé esquerdo. Retornamos lá para o meio e o braço direito retorna lá para o lado do corpo. Sentimos efeitos. E vamos repetir o mesmo, lá com o braço esquerdo. Uma inspiração, o braço esquerdo vai lá para trás. Se possível, a mão toca o chão. E a cada inspiração queremos crescer cada vez mais esse braço esquerdo, estendendo ele cada vez mais, alongando cada vez mais. E na próxima expiração, relaxamos ele aí para cima mesmo. Vamos começar a lateralizar para o lado direito. Então, o braço esquerdo vai lá para o lado direito, ainda no chão por cima da cabeça, e o tronco também começa a se movimentar lá para a direita no chão. A sua mão direita que está ao longo do corpo chega mais pertinho do pé direito. E você sente esse alongamento lá do lado esquerdo do seu corpo. Ele começa lá no quadril e vai subindo, subindo, passa pelas axilas e chega lá na pontinha da mão.
Retornamos devagar. O braço esquerdo retorna ao lado do corpo. Sentimos os efeitos. Então, levamos ambos os braços lá para trás, numa inspiração. A cada inspiração, estendemos mais, alongamos mais. E na próxima expiração, relaxamos e os braços voltam lá ao lado do corpo. Perceba o efeito do alongamento dos braços e da região do peito e tórax. E nos preparamos para fazer uma torção aqui deitada. Então, vamos começar estendendo nossa perna direita, mantendo a esquerda aí flexionada. E vamos colocar o nosso pé esquerdo em cima do joelho direito. A mão direita puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. E nós podemos levar o nosso braço esquerdo aberto, ali na altura do ombro. Você pode olhar para frente ou lá em direção à sua mão esquerda. É importante não tirar muito o ombro esquerdo do chão. E retornamos devagar. Estendemos a perna esquerda e flexionamos a direita. O pé direito sobre o joelho esquerdo. Mão esquerda puxa o joelho direito em direção ao chão. O braço direito está estendido na altura do ombro. E nós escolhemos para onde queremos olhar. Lembrando de não deixar o ombro direito sair muito do chão. Retornamos. Deixamos ambas as pernas flexionadas, joelhos apontando para cima. Percebemos o efeito da torção. Vamos levar agora as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. E abrimos os cotovelos para que eles cheguem o mais perto possível do chão. Aqui, nós vamos deixar que a cabeça pese nas mãos. E aí, as mãos levarão a cabeça para frente, fazendo com que o queixo toque o peito. Lembre-se de soltar o peso da cabeça.
Vamos fazer agora a Naukasana, na postura do barco. Lembrem-se que essa postura tem vários passos, vocês podem escolher onde ficar. Levamos nossas mãos lá nas coxas. E a ideia é que as mãos cheguem cada vez mais perto dos joelhos. E assim que elas vão chegando mais perto dos joelhos, nós vamos tirando a cabeça do chão, levando o queixo lá no peito. Com as mãos bem próximas do joelho e o queixo no peito, nós sentimos se aqui é o nosso limite. Se você sentir que já está fazendo bastante força com o abdômen, que já está difícil aqui para você, você permanece aqui. Caso você queira e consiga ir mais, você vai estender as suas pernas 45 graus e manter. Se você não consegue ficar sem segurar, você pode segurar nas pernas. Retornamos devagar e sentimos o efeito. Naukasana é uma postura abdominal bem forte. Então perceba aí como o seu corpo se sente agora. E aos poucos vamos nos colocando sentados, com as pernas estendidas, em Dandasana, o bastão. Lembrando, pessoal, que aqui em Dandasana, o mais importante é que você mantenha a sua coluna ereta. Então, caso seja necessário, você pode flexionar os seus joelhos para que a coluna fique na melhor posição possível. Você também pode separar um pouquinho as suas pernas, um pouquinho, e puxar os glúteos lá para trás. Assim, os isquios tocam o chão melhor. Ficamos aqui um instante. E faremos agora Vakrasana, a torção. Vamos começar trazendo a nossa perna direita flexionada. A planta do pé direito está ali na mesma altura que o seu joelho esquerdo. E aí, pessoal, você pode manter o seu pé direito aqui onde ele está, ou cruzar ele lá por cima da perna esquerda. Ótimo. Agora, você vai decidir se você quer segurar o seu joelho com a mão esquerda, abraçá-lo com o braço esquerdo, ou se você consegue passar o seu braço esquerdo por ele e levar a mão direita lá atrás no chão, braço estendido, e torcer, olhando por cima do ombro direito lá para trás, mantendo sempre a coluna ereta. Retornamos devagar. Estendemos a perna direita. Entramos em Dandasana apenas para observar o corpo.
E faremos agora a torção para o outro lado. Então, perna esquerda flexionada. Pé esquerdo está apoiando no chão lá do lado do joelho direito. Você escolhe se o seu pé fica aqui ou se ele passa lá para o outro lado. E também escolhe como vai segurar o seu joelho. E torce, olhando por cima do ombro esquerdo. Retornamos devagar. E agora podemos juntar as pernas, ambas flexionadas, aqui bem pertinho do corpo. Abraçamos os joelhos pela frente e tire um instante apenas para observar o seu corpo. E nós faremos agora um equilíbrio sentado, vocês já fizeram comigo. Abraçamos bem as pernas, começamos a tirar a ponta dos pés do chão, apoiando apenas o calcanhar, e depois tiramos o calcanhar também do chão, buscando aí um ponto de equilíbrio. Chegando nesse ponto de equilíbrio, feche os olhos, se possível. Abrimos novamente os olhos e voltamos com os pés no chão. E vamos nos colocar agora em 4 apoios, no que nós chamamos de gato. E é muito engraçado, porque nós falamos 4 apoios, mas na verdade são 6, porque os nossos pés estão no chão. 4 apoios seria sem os pés no chão. Faremos aqui, pessoal, aquele movimento do corpo acompanhando a respiração. Então, inspirando, abrimos o peito, olhamos lá para frente, como um gato que se espreguiça. E expirando, fazemos um C com as costas. Olhamos lá em direção do umbigo. Siga a sua respiração. E na próxima expiração, levamos o nosso corpo lá para trás, sentando em cima dos calcanhares e descansando a cabeça no chão. Em Balasana. Caso você não consiga entrar em Balasana por conta de qualquer tipo de problema no joelho, você pode sentar-se com as pernas cruzadas.
E de Balasana vamos para Anahatasana, a postura do coração derretido, que é aquela variação do gato. Estendemos os nossos braços lá para frente, mergulhamos com o peito em direção ao chão, encostamos queixo ou testa no chão e o quadril vai lá para cima. Como se quiséssemos encostar mesmo o peito no chão, afundando bem as costas. E daqui, nós vamos voltar para 4 apoios, apenas para ficar mais fácil na hora de deitar de bruços. Então, deitamos de bruços daqui, do gato. Deitados de bruços, descansamos a cabeça na mão um pouquinho. Sentimos o nosso corpo. Vamos nos preparar para fazer Bhujangasana, a cobra. Então as pernas estão estendidas e unidas. Encostamos queixo ou testa no chão. As mãos vão ao lado das últimas costelas. Nós queremos juntar bem as escápulas. Lembrando que na cobra, o peso do corpo não fica nas mãos. Levantamos primeiro a cabeça e depois vamos aos poucos tirando o peito do chão, olhando para cima, unindo bem as escápulas. Retornamos devagar e descansamos novamente. Faremos agora Makarasana, na postura do crocodilo. As mãos estão lá no chão, do mesmo jeito que nós descansamos a cabeça, né? As mãos. E aí, nós vamos apoiar a testa nas mãos. Abrimos as pernas estendidas mais ou menos aí na largura do tapete. E os pés, pessoal, ficam para fora. Então, pernas estendidas, pés para fora. E aqui estamos no crocodilo. Vamos aos poucos nos colocando deitados de barriga para cima. Mente. Com as pernas flexionadas, pontas dos pés no chão. Sentimos um pouquinho o corpo. E a nossa invertida de hoje será Setubandha Sarvangasana. A meia ponte ou ponte amarrada vocês já conhecem. Então, com os joelhos flexionados, joelhos apontam para o teto e as pontas dos pés estão no chão.
Os braços estão ao longo do corpo, mãos apoiam o chão. Nossa ideia é tirar o quadril do chão, usando glúteos e coxas. Então, começamos aos poucos, levantando o quadril até chegar no nosso limite. Retorne quando achar necessário. Quem está comigo começa a retornar, encaixando vértebra por vértebra. Sentimos. E finalizamos com Pavana Muktasana. Então, abraçamos as nossas pernas flexionadas, trazendo elas lá próximas do nosso tronco, com certo vigor. Cuidando para não tensionar nenhuma parte do corpo e relaxando o esforço. Para completar a postura, levamos a testa em direção aos joelhos, encostando o queixo no peito. Vamos primeiro a cabeça e depois os pés no chão. E já estendemos nossas pernas. Deixamos os nossos braços ao longo do corpo. Podemos abrir um pouco as pernas e relaxar os pés. Abrir até um pouquinho os braços, esse espacinho na axila aumenta. Palmas das mãos apontam para cima, fechamos os olhos. E entregamos o peso do nosso corpo no chão. Começamos observando o nosso corpo. Perceba a parte mais externa agora. E agora perceba a parte mais interna. E nós vamos permitindo que o nosso corpo relaxe cada vez mais. Começando lá pelos pés. Nós permitimos que os dedos relaxem, o pé relaxe, tornozelo, panturrilha, joelhos,
e coxas. Permitimos que glúteos e virilha também relaxem. Cintura, abdômen e lombar relaxam. As primeiras costelas relaxam. E subimos com esse relaxamento pelo tórax. E chegar lá em cima do peito. Puxamos essa coluna. Relaxamos clavículas, cólulos e escápulas. Permitimos que o relaxamento desça pelos braços, passe pelos cotovelos, antebraço, pulso e mão. E cada um dos dedos das mãos. E permitimos que ele suba pelo pescoço, pelo arco da cervical e pela garganta. Que ele alcance a nossa cabeça. Relaxe o couro cabeludo. Relaxe a testa. As sobrancelhas escorregam pela face, como se quisessem chegar nas têmporas. As pálpebras se fecham com suavidade. Destravamos o maxilar, soltando os dentes. A língua relaxa dentro da boca e entreabrimos os lábios. Sentimos que o nosso corpo está completamente relaxado e entregue ao chão. Aos poucos, adotamos respirações mais profundas e começamos a movimentar o nosso corpo, fazendo todos os movimentos que ele nos pede, até nos colocarmos sentados, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Faremos agora o Pranayama Ujjayi,
que a gente conversou lá no começo. Então, lembrando, a respiração é torácica e existe aquele fechamento parcial da glote, fazendo aquele som que lembra o som do mar, tá bem? Caso você já tenha feito esse pranayama antes, você pode adicionar Kumbhaka no meio, né, depois de ter inspirado. Caso não, por favor, faça sem ainda, ok? Vamos fazer 10 repetições, repetições de ciclos completos. Então, inspiração, pausa respiratória e expiração, cada um no seu tempo. Fiquem à vontade para começar.
Assim que você terminar os 10 ciclos, deixe a respiração livre. E já eu sinto que é muito mais simples controlar a respiração e manter ela mais lenta, porque se soltar do ar com esse fechamento parcial da glote, a gente vai soltando o ar um pouquinho mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. E aí, inspiração também. Isso é muito, muito bom a gente ir aumentando esses tempos, porque assim a gente também vai aumentar a pausa respiratória. E para encerrar hoje, nós faremos uma meditação, pessoal, que vem do Mindfulness. Mindfulness não é a mesma coisa que meditação, tá? E também não é a mesma coisa que yoga. É um sistema que envolve meditação também. Então eu vou pegar um cronômetro aqui. E nessa meditação, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. É muito simples. É muito parecido com o que a gente já fez algumas outras vezes. Nós vamos focar na nossa respiração. 100% na nossa respiração. Mas sem controlar ela. Naturalmente, nossa mente vai se desviar. E a gente vai pensar em outras coisas, é natural. Quando você perceber que isso aconteceu, você vai pausar e vai observar este momento e gentilmente vai levar a sua mente novamente para a respiração. É como, pessoal, se a nossa mente fosse um mar e nós estamos num barquinho. E aí o nosso barquinho está seguindo um caminho, que é a respiração. E nós estamos lá e achamos que estamos controlando esse barquinho muito bem. De repente vem uma baleia muito grande, muito maior do que o nosso barquinho, e ela pum, encosta no nosso barquinho e leva o nosso barquinho para outra direção. Essa baleia é o subconsciente, e é ele que nos tira dessa concentração da respiração. E a nossa ideia nessa meditação a longo prazo é que a gente consiga ensinar essa baleia a nos levar pelo caminho que a gente já está seguindo. E não lutar com ela, tirar ela daqui. Tá bem? Então eu vou cronometrar 5 minutos e entraremos nessa meditação cada um na sua. Iniciando agora.
Aos poucos, vamos encerrando essa meditação. E vá percebendo como que você se conduziu de volta para a respiração. Normalmente, existem dois padrões. As pessoas que se conduzem com muita firmeza e muita rigidez, volta agora, não, volta agora. E essas pessoas normalmente precisam aprender a se conduzir com um pouquinho mais de gentileza, ter um pouco mais de carinho consigo mesmo. E também existem aquelas pessoas que perceberam que, né, já saíram da respiração, mas deixa, vai, vou viajar um pouco. Essas pessoas precisam ter um pouco mais de persistência, de firmeza consigo para retornar à respiração. Então vá percebendo qual que é o seu padrão e vá entendendo, pessoal, quais são essas baleias que vão chegando do subconsciente para te tirar do seu foco da respiração. Existem muitos. Existem uns que são gigantes, como a sonolência que dá. Ela é uma baleia gigante, ela encosta você e é difícil de, né, ajudar ela a encontrar um prumo, mas a gente consegue e aos poucos educando para que a gente siga esse caminho. Tá bom, pessoal? Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido e também gostado. Fico aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas. E é isso. Até terça-feira, amanhã, para mais uma aula. Até mais.